Quero então a gente dar início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Nós falamos na introdução que o livro de Apocalipse ele é dividido em partes, mas que todos é a mesma coisa, só que vai desenvolvendo, é uma progressão, né? E nós estamos na primeira parte, onde fala de Cristo e a igreja, que é a carta que o Senhor Jesus Cristo revelou a João Batista na ilha de Patmos, para que fosse entregue aos anjos das igrejas, né? Então nós falamos sobre a igreja de Éfeso, falamos sobre a igreja de Pérgamo, falamos sobre a igreja de Esmirna, e hoje nós iremos falar sobre a igreja de Tiatira. Para isso nós temos usado vários materiais. Nós temos usado esse material, esse livro do William Hendricks, que é Mais que Vencedores, é um clássico. Nós temos usado esse comentário de Apocalipse do George Led, da série Cultura Bíblica, que também é um clássico muito bom. Nós temos usado esse da Bíblia Fala Hoje, esse comentário de Apocalipse do John Stott. E nós temos usado também, para falar especificamente da igreja, esse clássico também que muito difícil de achar. Eu achei num sebo em Curitiba. Não, Curitiba não, achei num sebo em Londrina, no Paraná. Depois eu perdi, eu emprestei para alguém e perdi, não sei onde foi parar. E achei num sebo em São Paulo. Então tá aqui, que bênção. O que Cristo pensa da igreja, John Stott. E base para aplicação, nós temos usado o material do Hernandes Dias Lopes, que é o comentário de Apocalipse, que é o resultado de uma série de estudos bíblicos e sermões que ele fez na igreja dele lá em Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Então, Hernandes Dias Lopes, ele é rico em pesquisa, né? Ele pesquisa, tem muito autor norte-americano, teólogo norte-americano na biografia dele. Então, hoje nós vamos falar então sobre a igreja de Tiatira. Então, eu vou começar aqui, eu vou apresentar para os irmãos. Então, tá aí. Se os irmãos quiserem entrar no Hangout Meet e participar ao vivo, fazer perguntas e estar participando, principalmente aqueles irmãos que estudaram, que querem acrescentar, enriquecer a nossa aula, vai ser uma bênção. Então, eu botei o link do Hangout Meet, que é a sala de aula, ao vivo, para você clicar e entrar. E também coloquei o link do YouTube, para você também entrar ao vivo. Então, tá aí, já apareceu aí a nossa aula. Deixa eu só ver se tem alguém aqui no Hangout Meet pedindo para entrar. Não. Então, vamos continuar o nosso estudo. Então, nós vamos começar sobre a igreja de Tiatira. Deixa eu passar meu mouse para cá. Vamos lá. Então, o tema da sexta aula, desculpa, está errado aí, irmãos, é sexta aula. A primeira foi de introdução, a segunda também de introdução ao Apocalipse, a terceira da igreja de Éfeso, a quarta de Pérgamo, a quinta de Esmirna e a sexta aula que é hoje é de Tiatira, que é a quarta carta, a quarta igreja da Turquia, ali na Ásia Menor, né? A região hoje conhecida hoje como Turquia. Então tá aí o mapa e a localização da igreja de Tiatira. Então nós vemos logo mais abaixo no mapa da esquerda. Para vocês também é esquerda, não sei se é esquerda ou se é direita, mas tá aí Patmos, logo a primeira igreja é Éfeso, a primeira cidade, a segunda cidade é Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, bem mais no centro da Turquia, da Ásia Menor ali. Aí está uma foto da Turquia hoje. Hoje ela se chama... hoje a cidade de Tiatira se chama Akhisar. Então, Akhisar é a cidade de Akhisar, antiga Tiatira, na Turquia, ao noroeste da Turquia.
Olha aí, prédios, casas. Não é muito diferente aqui de Anápolis, não, viu, irmãos? Ela foi uma das cidades dominadas pelo Império Romano, na Ásia Menor. É um ponto importante no sistema viário romano, entre a rota que ligava Pérgamo à última cidade, que é Laodiceia. Também um importante centro para o comércio de lãs tingidas pela púrpura. Irmãos, era uma cidade, Pérgamo era a cidade da medicina, da biblioteca, Esmirna era a cidade dos templos pagãos, do Império, era a menina dos olhos do Império Romano. Éfeso era a cidade do comércio, do porto, e Tiatira era a cidade do tecido, do tingimento de tecido. Eles tingiam os tecidos, por exemplo, a cor púrpura era muito usada pelos imperadores e pelos reis. Então, era de um molúsculo do fundo do mar que eles pegavam e tiravam essa tinta desse molúsculo e pintavam os tecidos. Então, as cores que eram dadas aos tecidos era feito pela cidade de Tiatira, pelos tecelãos, pelos tingidores de Tiatira, né? Lá em Atos 16, eu gostaria de ler com vocês, se vocês puderem abrir, Atos 16, 14 e 15. Quem quiser abrir a Bíblia de vocês, Atos 16. Eu não vou jogar no projetor não, irmãos, porque eu vou ler aqui rapidinho, ler a Bíblia aqui, 16 e 15. Atos 16, 14 e 15. Assim está escrito. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, Lídia, ela era vendedora de púrpura, então ela vendia, né, o tingidor, né, saía vendendo a tinta, né, para se pintar tecidos. Então, e era de Tiatira, né, Lídia era de Tiatira. Então tá aí, Atos 16, 14, lemos que Lídia era da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, nome dado também aos tecidos tingidos por ela, né? Aí onde foi feita a pesquisa. Contudo, era extremamente difícil para um comerciante seguir-se no comércio sem pertencer a uma agremiação, sem pertencer a um grêmio, uma associação. Era muito difícil. Hoje, qual que é a agremiação do comércio aqui na nossa atualidade, na nossa região? Nós temos a Câmara dos Dirigentes Lojistas, do CDL, que o presidente, graças a Deus, é presbítero da nossa igreja ali na Setor Sul. Nossa, porque é IPB. Quando eu falo nossa, estou referindo a IPB. E temos a CIA, que tanto é de comércio como da indústria. Mas, diferentemente da nossa associação hoje, é diferente da associação dessa época de Lídia. Por que era diferente? Porque essas associações ou essas agremiações na época de Lídia, para você participar, você tinha que ser idólatra e prostituto. Você tinha que participar de festas pagãs. Você tinha que, para ser associado a essas agremiações do comércio, você tinha que adorar ídolo, você tinha que se prostituir e participar dessas festas promíscuas, né? Vimos em Atos 16, 14 que Lídia foi chamada por Lucas de vendedora de púrpura, temente a Deus. Vamos seguir. Aí Lídia vendendo a sua púrpura, né? Uma imagem, né? Ela vendendo aí. Deixa eu voltar. Aí. Lídia foi chamada de... Volta. Lídia foi chamada de temente a Deus por não comungar da idolatria e da imoralidade dessas organizações. Então, eu acredito, e alguns historiadores também, alguns não, poucos, acreditam que ela era uma vendedora ambulante, saía de cidade em cidade vendendo,
porque ela não participava das agremiações. Então, para ela era muito difícil ela permanecer num só lugar. Para o cristão, portanto, o contexto era complexo. Se não se associava a uma organização, uma agremiação, com suas práticas religiosas e morais, seus negócios não tinham chances de prosperar e ainda sofriam a depreciação social por se dedicarem a um negócio informal. Tá, olha que interessante, irmãos. A gente entende que em Apocalipse, a gente já falou sobre isso, que muitos cristãos sofriam, porque quando os que eram comerciantes, quando eles se convertiam a Cristo, eles deixavam as práticas pecaminosas, as práticas pagãs. Em Tiatira aconteceu isso. Muitos comerciantes que ao se converter deixaram as associações. Então, por isso, empobreceram, passaram dificuldades financeiras. E aí a gente entende, muitas vezes, o auxílio que Paulo pedia para as igrejas. Ele saía de uma igreja, socorria outra igreja. Algo que a gente não vê muito hoje, quer dizer, a gente não se vê hoje. É uma igreja socorrendo a outra, né? A gente vê que cada igreja, cada um é por si. E Deus é para todos. Graças a Deus que Deus é para todos. Mas nessa época, uma igreja socorria a outra. Uma igreja fazia recolhimento de oferta para socorrer a outra igreja. Então, isso era uma bênção. Isso era uma prática muito boa e que Paulo fazia isso. E a gente vê claramente isso em 2 Coríntios. Aí está o sítio arqueológico que restou da cidade de Tiatira, irmãos. Apenas isso aí restou da cidade de Tiatira. Isso aí daria hoje o quarteirão. Seria ali mais ou menos, deixa eu mostrar, o quarteirão do estádio. Menor um pouco do que o estádio Jonas Duarte hoje. Seria o que restou da cidade de Tiatira. Apenas isso aí que restou. Na foto por satélite, eu entrei no Google Earth, e eu pesquisei pelo Google Earth. Olha lá, aquele quadradinho ali é o que restou da antiga cidade de Tiatira, que está dentro de Aksar, a nova cidade da Turquia. Então, Tiatira está ali naquele quadradinho que vocês percebem ali, tá bom? E era uma cidade grande, irmãos. Era uma cidade aí de seus 100 mil habitantes. Então vamos fazer a leitura bíblica. Apocalipse 2, vamos voltar lá. Apocalipse 2, versos 18 a 29. Então você pode acompanhar a leitura. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Peraí, irmãos, deixa eu responder a Ana Lúcia, que está perguntando se não vai ter escola dominical. Vou mandar o link para ela aqui. Acho que ela não viu o link. Deixa eu mandar aqui. Eu acho que eu não mandei o link no lugar certo também, né? Me desculpem, irmãos. Me desculpem. Deixa eu voltar aqui e mandar aqui. Eu creio que eu não mandei no da igreja. Desculpem. Então, vou mandar aqui no da igreja. Nossa, eu aqui estou começando e os irmãos achando que eu mandei o link. Achando que eu mandei o link e não mandei o link para os irmãos. Ana Lúcia, eu comecei antes das 10 um pouquinho, mostrando tudo aqui para os irmãos, agradecimento. Eu achei que eu tinha mandado o link no grupo da igreja e não tinha mandado, então desculpa. Eu já comecei, eu já estou lendo o texto bíblico. Eu vou esperar os irmãos entrar então e vou começar de novo, tá? Os irmãos me perdoem, eu vou começar rapidinho para que os irmãos possam entender algumas coisas da introdução. Rapidinho, não demora não, tá bom? Eu achei que eu tinha mandado da igreja e não mandei. Os irmãos me perdoem. Eu mandei no da
Mandei no... Oh, meu Deus, eu mandei no meu, irmãos. Deixa eu fazer direito aqui. Desculpa aí, irmãos. É porque eu achei que eu tinha mandado o link para os irmãos da igreja e não mandei. Tá bom? Pronto, irmãos. Deixa eu voltar então na introdução rapidinho. Só para os irmãos que não pegaram a introdução. Rapidinho eu volto. Deixa eu... Os irmãos que não pegaram a introdução. Eu vou voltar. Voltar, filho. Aí, irmãos, vou passar rapidinho para vocês que não pegou. Nós vamos começar hoje sobre a quarta igreja de Tiatira. É a sexta aula hoje, não é a quinta. Tiatira fica depois de Pérgamo. Tá aí, Tiatira. Hoje é a cidade de Aksar. É a cidade de Aksar. Tá aí a cidade de Aksar na Turquia. Ela é conhecida como... foi uma das cidades dominadas pelo Império Romano, na Ásia Menor, e ponto importante no sistema viário romano, em rota que ligava Pérgamo a Laodiceia. Nós temos exemplo temos Lídia, o texto de Atos 16, 14 e 15, conta a história de Lídia, que era vendedora de púrpura e que morava em Tiatira e que se converteu ao cristianismo. Depois vocês assistam o comecinho da aula, porque eu estou explicando no comecinho da aula, quando o vídeo ficar pronto, sobre a história das tinturas, sobre agremiações, tá bom? Mas é só para que os irmãos peguem essa introdução, os irmãos que chegaram agora. Então Lídia foi chamada de mulher temente a Deus por não comungar com a idolatria e a imoralidade das organizações. Então, tinha agremiações que os comerciantes de Tiatira tinham que participar para que o seu comércio desse certo. Então, muitos cristãos, quando se converteram, deixaram essas agremiações e passaram por grandes dificuldades. O que restou de Tiatira está aí, apenas um quadrado, um quarteirão do tamanho ali do estádio Jonas Duarte. É o que restou da cidade de Tiatira. Está dando eco? Deixa eu ver aqui por que está dando eco, irmãos. Oi. 2, 3, testando. Pronto, vai parar de dar o eco. Melhorou aí, irmãos? Melhorou aí? Qualquer coisa vocês me falam aí. Se melhorou o eco, vocês me avisam. Então, eu fiz uma pesquisa pelo Google, pelo satélite, Google Earth, ou Earth, tá ali o que restou de Tiatira, tá? É aquele quadradinho ali que vocês estão vendo. No meio da cidade de Aksar. Aksar hoje daria o quê? 100 mil habitantes. Deixa eu voltar a setinha para lá. Vamos para a leitura, para a gente começar o estudo em si, da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versos 18 a 29. Apocalipse, capítulo 2, verso 18 a 29. Apocalipse, capítulo 2, verso 18 a 29. Lembrando aos irmãos, como é um estudo bíblico, é uma sala de escola dominical, e eu estou lendo aqui
os comentários no YouTube respondendo. Então eu paro, vejo, igual os irmãos aqui falaram, tá tendo eco. Eu mexi aqui, eu não sei se melhorou. Então, os irmãos podem falar alguma coisa se melhorou ou não, mas eu posso... Deixa eu ver aqui se pode melhorar um pouco mais em relação ao eco. Tá bom, irmãos? Tá bom, aqui. Pronto. É porque tinha mais microfone abertos, então tinha 2 microfones abertos e estava dando eco. E agora, melhorou? Deixa eu ver aqui se melhorou. Eu não sei se melhorou, então os irmãos podem falar alguma coisa se melhorou ou não, mas eu posso... Deixa eu ver aqui se pode melhorar um pouco mais em relação ao eco. Tá bom, irmãos? Pronto, eu creio que deve ter melhorado. E tá dando eco, irmãos, porque a igreja tá vazia. E eu abri as janelas, mas o eco é da própria igreja. Mas está atrapalhando, assim, tá difícil de entender, está atrapalhando muito. Porque se estiver atrapalhando muito, como a igreja está vazia, o eco é proveniente da igreja vazia, né? Eu posso, do próximo estudo, fazer do meu gabinete, que não dá eco. Então, os irmãos veem aí, né? Então, próximo do estudo eu faço do gabinete, não da igreja, porque o espaço é grande e realmente aqui eu estou ouvindo eco, tá bom? Desculpem, deixa eu tomar uma água aqui. Vamos fazer a leitura bíblica. Deixa eu voltar aqui o meu mouse para cá para a gente continuar. Então vamos ler. Cada um abre sua Bíblia. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dá-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como elas dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, vamos orar agradecendo a Deus. Vamos orar. Feche os olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por este momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de, mais uma vez, estar diante da Tua palavra e conhecer aquilo que o Teu Espírito Santo quer revelar a cada um de nós. Obrigado por esse estudo bíblico, pelos irmãos que estão na sala de aula, aqui pelo YouTube, pelos irmãos que estão perguntando, participando. Deus, muito obrigado por este momento. Fale aos nossos corações, ó Pai. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Então vamos lá, irmãos. A igreja de Tiatira. Então vamos começar pelo primeiro versículo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, né?
o que importa é aquilo que nós já falamos. Para quem Jesus manda a carta? Para quem é o destinatário dessa carta? Então, nós já vimos que ao anjo, no grego é angelos, significa mensageiro, né? É o pastor daquela igreja local, que é o mensageiro de Deus. Então, pastor, ele é o mensageiro de Deus. Aqui, quando nós pregamos, pregamos fielmente as escrituras sagradas, nós estamos sendo um mensageiro de Deus, nós estamos sendo um profeta para falar das coisas de Deus, da palavra de Deus. Então nós estamos aqui proferindo, nós estamos aqui trazendo a mensagem de Deus. Então Jesus Cristo se refere ao pastor desta igreja como anjo, que angelo significa mensageiros, aquele que possui um cargo de comunicar a carta para a igreja, né? Então, a mensagem, a carta que foi mandada. Não se sabe quem era o pastor da igreja na época em que as cartas foram enviadas por João da ilha de Patmos. Então, a gente sabe que provavelmente de Pérgamo fugiu da minha memória, aquele que foi assado dentro de um touro de bronze, que foi chamado de fiel. Nós vimos, Policarpo, como da igreja de Esmirna e outros, mas a igreja de Tiatira nós não sabemos. Existem apenas especulações, mas nesse caso nós não vamos caminhar por esse terreno, porque é um terreno que não é confiável, o terreno das especulações ou da dedução. A igreja de Tiatira, está lá. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então, quem é o remetente? Filho de Deus. Título distinto da natureza divina de Jesus. Como está lá em Romanos, capítulo 1, versos 3 e 4. Vou abrir rapidinho, se você quiser abrir da sua casa. Romanos, capítulo 1, verso 3 e 4. Romanos, capítulo 1. Romanos 1, verso 3 e 4. Se alguém tivesse na sala do Hangout Meet, poderia ler para nós, né? Se alguém quiser entrar na sala do Hangout Meet, irmãos, pode ler, participar aqui ao vivo, né? Vai ser bênção. Versos 3 e 4. Romanos capítulo 1, verso 3 e 4. Assim está escrito: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E denota a relação de igualdade com o Pai, se a gente lê em João 14, 9. Eu não vou ler todos os textos, mas pelo menos um desses eu quero ler. João 14, 9. Então, João, vou ler rapidinho, eu abro aqui, irmãos. João 14, 9. Eu não vou jogar lá na tela, porque também é bom você abrir aí de sua casa. João 14, 9. Então, assim está escrito: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então nós vemos claramente esse Filho de Deus, Jesus como Filho de Deus, e ao mesmo tempo o Pai. Olhos como chama de fogo. Vamos lá em Marcos 3, 5. Marcos 3, 5. Mateus, Marcos 3, 5. Marcos 3, 5. Vamos lá. Aqui. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada.
Então, esses olhos como chama de fogo é de fato que nada fica oculto aos olhos de Cristo. Nada é oculto aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Ele vê tudo. Como diz no texto, que ele sondando os corações, vendo o que se passava na mente e no coração. O que se passava dentro daquele homem, né? Então, e os pés semelhantes a bronze polido. Nós temos o texto lá também, o texto de Daniel 10, 4 a 6. Vamos lá. Daniel 10, 4 a 6. No dia 24 do primeiro mês, estando à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de Eufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Glória a Deus, né, irmãos? Esse é o nosso Jesus. Esse é o remetente. Esse é o que tem os olhos, que tudo sonda, que tudo vê. E os pés como bronze. Ambos se referem a ações de julgamento contra o pecado. Os olhos que tudo vê e os pés que pisa, que massacra, que castiga, que disciplina. Então, irmãos, esse é o nosso Cristo, Jesus. Esse é o remetente dessa carta. Seguindo, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. A situação da igreja exigia a reafirmação da divindade de Jesus e da indignação por seus pecados. Então, Jesus não fica omisso em relação ao pecado da igreja. Jesus ele está vendo tudo o que a igreja está fazendo e mostra claramente que Jesus fica indignado com o pecado da igreja. As palavras bronze polido traduzem uma palavra rara no Novo Testamento, que é calcolibanon, de calcós, bronze, mais líbanos, incenso, bronze queimado. Então, o bronze queimado, ele servia para se fazer juízo, para mostrar juízo a alguém. Como as pedrinhas brancas e pretas, o bronze queimado ele era mostrado a um para falar, olha, você está sobre o juízo. Então, quando nós vamos em Apocalipse 1:15, vamos lá, Apocalipse 1:15, vamos ler, se você quiser abrir a sua Bíblia de sua casa, Apocalipse 1:15. Se você quiser me perguntar pelo chat do YouTube, parar aí, quer entender alguma coisa, não entendeu, você pode me perguntar, nós estamos na Escola Bíblica Dominical online, então você pode perguntar. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então, irmãos, nós vemos também que o uso do bronze no Novo Testamento era como se espelho para refletir a imagem. Então, o bronze como julgamento, o bronze polido como julgamento, servia também para refletir o erro daquele que estava diante da justiça de Deus, diante do julgamento de Deus. Ele via os seus próprios pecados. Então, diante de Deus não tem como nós escondermos os nossos erros. Diante de Deus está sempre sendo exposto os nossos pecados, exposto o nosso erro. É por isso, irmãos, que quando a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade, ela confronta a gente. Quando a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade, ela nos confronta. Ela vai de encontro o mal que habita em nós, ela vai de encontro o nosso pecado. Eu tenho lido o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Esse livro ele foi fruto de uma série de palestras que C.S. Lewis foi convidado para dar numa rádio na Europa, na Inglaterra, de grande audiência. Porque o grande questionamento na época era se Deus é bom porque ele permitia a guerra,
E era uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Os alemães, o nazismo. Então era uma atrocidade atrás da outra e as pessoas estavam questionando a existência de Deus. Então o C.S. Lewis aceitou a participar desse programa e com o intuito de mostrar que Deus existia, que Deus estava vendo aquela maldade, que Deus estava vendo as atrocidades. Então eu estou assim, amando ler o livro, apesar de uma leitura difícil, né? Mas quando a gente vê esse contexto, a gente entende algumas coisas. E eu tenho disponibilizado os vídeos da leitura do livro no meu canal no YouTube. Se os irmãos quiserem participar, está lá para os irmãos a participarem da leitura desse livro. São vídeos curtos, de no máximo 20 minutos. Então, tá aí, irmãos. Então, nós entendemos um pouco o que significa esse bronze polido, tá bom? Vamos seguir. Tanto os olhos quanto os pés em chamas, está errado aí, irmãos, é pés, não é pós. Em chamas, descrevem e enfatizam a indignação de Cristo contra o pecado. Os olhos julgam, os pés executam o juízo. Os olhos veem e os pés executam o juízo. Os olhos penetram, os olhos enxergam, eles sondam os corações, esquadrinham os pensamentos. De Deus, de Cristo Jesus, a igreja de Tiatira, aqueles irmãos não tinham nada a esconder, e nem nós podemos esconder nada de Deus, irmãos. Deus sonda, Deus perscruta, Deus esquadrinha os nossos pensamentos, tá bom? Vamos lá. Conheço as suas obras, e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Então, nós temos a figura de Jesus em meio aos candelabros, né, os candeeiros, que são as igrejas, com as 7 estrelas nas mãos. Então, Jesus ele tem a sua igreja nas mãos e está no meio da igreja. Ele conhece a sua igreja. Ele conhece a igreja dele. Ele me conhece e ele te conhece profundamente. Não há nada que fuja do conhecimento de Jesus Cristo. Não há nada que fuja do conhecimento desse nosso Deus. Nada foge do conhecimento. Jesus declarou conhecer 6 características da igreja. Na simbologia apocalíptica, 6 está relacionado às obras humanas. Assim como eu falei para vocês que 10, na simbologia apocalíptica, significa o número do mal. O 10 significa o número do mal, aquilo que é mal, aquilo que se liga à maldade, ao sofrimento. E o 6 significa o número do homem, né? A simbologia das obras humanas. Principalmente a natureza do mal do ser humano. Aqui se refere às obras humanas, né? Então, vamos ver essas 6 características. A primeira característica são as obras. Tá lá. Conheço as tuas. Jesus falou que conhece o quê? As tuas obras. Então, Jesus conhece a obra, quer dizer, Jesus conhece o trabalho, o labor, o zelo daqueles irmãos. Então, Jesus também disse que conhece o quê? Qual a segunda característica? Jesus conhece o amor. Quer dizer, a motivação certa, irmãos. A motivação certa. A terceira característica daquela igreja que a gente percebe, a fé. A fé aqui é a doutrina. São as obras internas, o zelo que eles tinham pela doutrina. A quarta característica é o serviço, o exercício da fé. O exercício da fé. Não basta ter testemunho, obras, não basta ter uma motivação certa, não basta apenas ter uma doutrina, o conhecimento de uma doutrina, mas é necessário o exercício dessa fé, a realização desse amor, tá bom? Perseverança, constância. Então a quinta característica era perseverança. Constância nas obras externas. Então assim, eles tinham o exercício da fé, mas eles eram perseverantes. E isso Jesus reconhecia. E a sexta característica é as últimas obras. Então é um progresso, o resultado, né? O resultado das obras, do testemunho, o resultado do amor, que era a motivação certa, o resultado da fé, da doutrina, das obras internas, o resultado do serviço, do exercício da fé, da perseverança, era o progresso que se tinha. Irmãos, é impossível a gente ter obras, amor, fé, serviço e perseverança sem existir uma progressão. Porque quando se há obras, amor, fé, serviço, perseverança, há também uma progressão, irmãos.
que nós venhamos crescer no conhecimento de Deus, que nós venhamos progredir no conhecimento de Deus, né? Assim como João fala em suas cartas, né, que fala filhinhos, fala pais, mestres, João mostra claramente nas suas cartas que é uma progressão. Nós começamos como crianças na fé, como criancinhas, menininhos, bebês na fé, que precisam de leite, que precisam, né, que têm as suas coisas de crianças, mas depois nós vamos crescendo, vamos nos tornando adultos e maduros na fé. Então, é claramente Jesus mostrando isso também na igreja de Tiatira, tá bom? Você pode perguntar, pode falar alguma coisa se você quiser, estamos aí na sala de aula. Tenho, porém, contra ti os que toleram, tenho contra ti os que tolerares essa mulher, que tolera essa mulher Jezabel. Então, qual que era a reprovação de Jesus? O que Jesus reprovava? Na igreja em Tiatira, havia uma falsa profetisa, que a si mesmo se declara profetisa, pastora ou profeta. Seus ensinos promoviam a simpatia e o envolvimento com o paganismo. Jezabel significa não a nobreza, né? O Hernandes Dias Lopes colocou-se como significado de Jezabel pureza. Então, existem duas fontes, não a nobreza ou pureza. Mas eu preferi colocar essa fonte por achar melhor, porque se refere a Jezabel do Antigo Testamento. Porque quando Jesus estava falando da Jezabel, dessa mulher, não é que ela se chamava Jezabel, mas ele estava falando de Jezabel lá do Antigo Testamento, que nós vamos entender. Então, não a nobreza, quando eu puxei do hebraico. Certamente ensinava que o crente, Jezabel ensinava que o crente poderia participar tanto das agremiações quanto de suas festas, né? Quando eu falo de agremiações, são aquelas associações que os comerciantes de Tiatira tinham que participar para que o seu comércio desse certo. E essas associações, elas eram pagãs, idólatras e promíscuas, porque para você ser sócio de uma agremiação, de uma associação comercial, lá em Tiatira, você tinha que participar de festas de orgias e idólatras. Então, era complicado ser comerciante de Tiatira, se você fosse cristão, né? Ela foi princesa pagã, aí voltando para o Antigo Testamento. Então, Jezabel de Tiatira, ela falava, não, você pode ser cristão e participar das agremiações. Não, o que tem? Você pode ser cristão e participar dessas festas. Então, ela estava intrometida, entranhada na igreja para corromper os cristãos. Mas quem foi Jezabel? Ela foi uma princesa pagã, filha de Etibaal, rei de Tiro e Acabe. Rei de Tiro e esposa de Acabe, rei de Israel, né? Então, Acabe tomou essa Jezabel, essa princesa de povos pagãs, como esposa, né? E a gente percebe isso lá em primeiro livro de Reis, capítulo 16, verso 31. Primeiro livro de Reis, vamos abrir? Primeiro livro de Reis, primeiro Reis, 16, 31. Quase que eu falei errado, né, irmão? Primeira Reis, não é primeira, é primeiro, porque é livro. Primeiro livro de Reis, 16, 31. 31. Está assim escrito. Como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal. Etibaal era um rei pagão. Era um povo que adorava Baal. O seu principal deus era Baal. Acabe, rei de Israel, se deixou corromper por ela e se tornou rei mais corrupto da história de Israel. Acabe se tornou o rei mais corrupto da história de Israel. Isso a gente vê em 1 Reis 16, de 32 a 33. E nós vemos também em 1 Reis 21 a 25. Vamos lá, 21 a 25. Versículo. Espera aí, deixa eu ver. Capítulo 21.
verso 25. Vamos lá. Que fez grandes abominações. Ninguém houve, pois, como Acabe. 25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então, nenhum rei fez o que era mal diante de Deus, como fez Acabe. Deixa eu voltar aqui, irmãos. Pronto. Nenhum rei fez o que era mal diante de Deus, como fez Acabe. Então ele foi o rei mais corrupto que Israel conheceu, que a história de Israel conheceu. Vamos lá, irmãos. Tenho, porém, contra ti, vamos lá, sua influência foi tanta, a influência de Jezabel foi tanta, que ela Acabe contratou 950 falsos profetas para Israel, como está em 1 Reis 18 a 19. 1 Reis 18, verso 19. Vamos lá. Ela perseguiu até o profeta Elias, Elias e os 400 profetas de Baal. 18, 19. Vamos lá, 18, 19. Aqui, 19, está aqui de cá. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então, nós vemos claramente, irmãos, o quanto Jezabel corrompeu o rei Acabe, o rei de Israel. Então, em Tiatira, provavelmente, a profetisa não se chamava Jezabel, mas Jesus chama ela de Jezabel, mas por identificação com seus ensinos e má influência em meio ao povo de Deus. Foi assim chamada por Cristo. Segundo Hernandes Dias Lopes, a igreja abriu as portas para esse tipo de mulher. Ela sobe ao púlpito da igreja, exerce docência na igreja, induz aos crentes ao pecado. A igreja não tinha pulso para desmascará-la e enfrentá-la. Irmãos, vocês viram uma imagem que eu coloquei aí? Essa é uma imagem de duas pastoras se beijando numa igreja inclusiva, uma igreja inclusiva. Então, duas pastoras se beijando no púlpito, de uma igreja. Então, nós vemos hoje a realidade também que a igreja está enfrentando do pastorado feminino. A gente não acha base bíblica sólida para o pastorado feminino. Então, quando a gente vê Jesus reprovando a influência de Jezabel, que se declarava profetisa, alguém que profeta alguém que professa a palavra de Deus, não, como pastora, Jesus agora repreende. E Hernandes Dias Lopes deixa bem claro no seu comentário que Jesus não estava apenas repreendendo a imoralidade de Jezabel, mas também a sua figura de pastora, de líder naquela igreja. Então, irmãos, que venhamos tomar cuidado. Vamos seguir. Então, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não arrependeu-se da sua prostituição. Aqui, Jesus declara os seus juízos, irmãos. Jesus declara os seus juízos. Como resultado, são 3 juízos foram pronunciados do verso 22 a 24. São 3 juízos foram pronunciados dos versos 22 a 24 de Apocalipse, capítulo 2, ali no texto ou na perícope da igreja de Tiatira, no qual nós estamos estudando nessa manhã, tá bom? Vamos lá. Primeiro juízo. Eis que a próstro de cama, o primeiro juízo, Jesus falou, eis que a próstro de cama. Então, o primeiro juízo se refere a Jezabel. Talvez uma doença ou uma lesão física grave,
como foi para a cama com muitos homens, foi condenada a permanecer nesta cama, ou permanecer nela irreversivelmente. Então, Jezabel se prostrou de cama irreversivelmente até a sua morte. Irmãos, que coisa, né? A gente vê claramente uma mulher que se levantou dentro de uma igreja como profetisa, como pastora, mentindo, que estava enganando e mentindo. Jesus agora lança sobre ela um juízo, né? Uma doença que a prostra de cama por algum tempo, não sabemos quanto tempo, até a sua morte. Que coisa, né? Ao juízo de Deus, irmãos, ao juízo de Deus. Segundo juízo, vamos lá. Bem como em grande tribulação, os que com elas adulteraram. Não? Então, a tribulação não é só sobre Jezabel. O juízo não é só sobre Jezabel. O segundo juízo se refere aos que com Jezabel de Tiatira, os que com essa pastora, com essa profetisa, se adulteraram. A palavra adulterar aqui não significa ir para a cama também, mas se deixaram corromper por seus ensinos enganosos, por suas falsas profecias. Irmãos, o juízo não é só sobre o falso profeta, mas também sobre aqueles que se deixam levar pelas falsas profecias. Há duas semanas atrás, eu recebi um vídeo de uma irmã aqui da igreja. E ela estava bastante temerosa e assustada com esse vídeo, porque nesse vídeo havia alguns falsos profetas falando de que agora em 8 de maio vai haver uma grande tribulação onde Deus vai soltar os demônios. Os demônios vão bater na porta da sua casa, os demônios vão assolar, os demônios... E a gente vai ter que ungir as portas para que esses demônios não entrem, e um tanto de coisa. Vai ter que usar vela branca e tantas coisas, irmãos, misericórdia. Misericórdia. Eu até mandei esse vídeo para o pastor Daniel, e ele gravou um vídeo falando, sobre isso, e foi muito bom, muito bom. E depois a Thelma contou, aqui da igreja, não a Lousada, mas a Thelma Sebastião, contou um testemunho que uma vizinha dela ficou assustada com esse vídeo e mandou esse vídeo para ela. E a Thelma pegou o áudio do pastor Daniel e mandou para a vizinha. Isso foi uma bênção. Irmãos, vão se levantar muitos falsos profetas, como se levantou na cidade de Tiatira, principalmente no momento de calamidade como esse que nós estamos vivendo nessa pandemia. Mas nós não podemos dar ouvidos a esses falsos profetas, porque sabemos que o juízo de Deus vai vir sobre esses falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, e vai vir também sobre aqueles que então estão entregando o seu coração a esses falsos mestres. Irmãos, a máxima da reforma protestante, que são um dos 5 pontos do calvinismo, tem que ser firme em nosso coração, que é sola escritura, somente a palavra de Deus. Devemos nos ater, nos firmar somente nas escrituras sagradas. Amém, irmãos? Não por medo do juízo de Deus, mas aqueles que permanecem nas escrituras sagradas, eles resistem aos falsos profetas e às falsas profecias. Amém, irmãos? Olha o que aconteceu com os companheiros de Jezabel, com aqueles que seguiram, se adulteraram com a prostituição e com os falsos ensinos. A advertência de sofrerem grandes tormentos, caso não se arrependessem. Então, esses seguidores de Jezabel, esses que se deixaram se corromper pela falsa profetisa, pela falsa pastora, eles sofreram grandes tormentos. Terceiro juízo, matarei os seus filhos. Então tá aí, matarei os seus filhos. Terceiro juízo, sobre os seus filhos, né? Então o terceiro juízo é sobre os filhos de Jezabel e sobre os filhos, olha que coisa, irmãos. O terceiro juízo de Deus sobre a falsa profeta e os seus seguidores, a falsa pastora e os seus seguidores, é sobre os filhos de Jezabel e sobre os filhos daqueles que se deixaram levar por ela. Sobre os seus filhos, morte, ou seja,
exterminação de suas heranças culturais. Vou voltar lá e vou continuar de onde eu parei, daquela questão da irmã, né? Eu estava contando para vocês que eu tenho que pedir desculpa. É muito detalhe, irmãos, aqui sobre ligar isso aqui tudo, fazer, é muito cabo, né? E aí, eu estou tentando controlar tudo aqui, mas a gente vai aprendendo, né? A gente erra aqui, aí a gente não erra mais ali e vai aprendendo, né? Então, é com os erros que a gente aprende até aprimorar, tá bom? Vamos seguir então. Deixa eu contar para vocês, antes de eu passar para o slide, que eu estava contando que eu tenho que pedir desculpa sobre uma situação que eu condenei na época, mas que agora eu estou vendo com outros olhos. Fica entre nós, eu não vou citar nome, não vou citar, mas é com alguém que foi bem próximo. Uma mulher que estava vendo escondido do pastor dela, ela é de uma igreja neopentecostal, estava vendo escondido do pastor dela pregações de outros pastores. E ela sabia que o pastor dela condena essa questão. Ele não aceita que seus membros assistem pregação de outros pastores. Visita outra igreja, chama outro pastor para pregar na casa dela, ou assiste vídeos de pastores. Ele não aceita, ele condena mesmo de púlpito e chama a atenção dos membros. E aí ela estava vendo escondido. Um dia eu fui na casa dela, e ali eu, a Cássia, a Ana Luísa, a Carolina, e ela estava assistindo uma pregação, e aí quando eu cheguei ela tirou, olha, meu pastor proíbe a gente assistir outros pregadores. Aí eu falei assim, ué, mas por que ele proíbe? Não, ele disse que ele é o pastor da igreja, que ele tem que dar a linha bíblica para a igreja. Ele é o pastor da igreja, ele que dá a linha, ele que dá a direção para a igreja. A igreja tem que se alimentar, né, daquilo que ele oferece para a igreja, daquilo que Deus está usando ele para oferecer para a igreja dele. Naquele momento eu condenei, eu até comentei aqui na escola bíblica dominical que era errado, né? Eu condenei porque eu não entendia, sim, muito bem o porquê e tal. Mas hoje, diante dessa pandemia, dessa situação, e diante desse estudo da igreja de Tiatira, eu percebo, irmãos, que existe muita coisa sendo jogada na internet. Muito, 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 muito. Muita coisa maliciosa, muita palavra maliciosa, muito, até mesmo sermão, estudo bíblico, que tem um lado político. Muita coisa que tem um lado político, irmãos. Então, assim, e é nesse aspecto, agora eu vejo que eu estava errado. Porque, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta. Porque tem muita coisa sendo pregada de maneira maliciosa, maldosa. Não é todo mundo que a gente pode ouvir. A gente tem pastores, até bons pastores aí, que se dizem reformados, que estão deixando claro e evidente o seu lado político e outras coisas mais. Devemos tomar cuidado, irmãos. Então, hoje eu enxergo. Hoje eu enxergo de maneira diferente o que eu vi e condenei no passado. Então, peço perdão aí aos irmãos que na época eu condenei aqui de púlpito, né? Tá bom? Vamos seguir? Tá todo mundo vendo aí direitinho? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Dá um oi aí no YouTube aí para mim ver. Tá todo mundo tranquilo? Nós estávamos com 12, caiu, deu problema, estamos com 9. Mas depois, irmãos, eu vou pegar e vou editar e vou colocar direitinho, sem interrupções, sem problema, tá? Vai ser editado e colocado. Mas os irmãos podem participar aí online, tá bom? Vamos seguir. Então tá aí. Eu já falei sobre o terceiro juízo, dei um exemplo aí da situação, né? Vamos lá. Peço perdão para os irmãos que saíram, não sei se porque perderam a paciência. Desculpem, mas acontece, irmãos, acontece. Como eu falei, é muito detalhe, né? É muito detalhe para a gente aqui. Um cabo de energia do computador eu não encaixei direito, e aí travou tudo aqui. Agora eu vou fazer um checklist, viu, Sérgio? Vou fazer um checklist
Aí alguém vou ter que olhar, isso, certo, isso, certo, isso, certo. Aí vou ter que fazer isso na hora de instalar tudo, para não errar. Vamos lá, vamos lá, seguir. Digo todavia, o texto bíblico, irmãos. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Digo, conservai o que tendes, até que eu venha. Ao conselho de Jesus, a igreja de Tiatira. Ao conselho de Jesus, a nós. Conservar a boa doutrina e o seu fiel exercício. O que tendes, até o glorioso dia do retorno. Esse conselho possui duas partes. Vamos lá ver as duas partes desse conselho de Jesus Cristo, a igreja de Tiatira e a nós. Primeira parte, santidade na conduta. Cristo não lançará sobre a igreja outro peso, né? Dever rigoroso, né? Mas o que já tem de segurar, tem que segurar firmemente. Então Jesus não vai lançar outro fardo, Jesus não vai colocar outro peso sobre nós. Apenas nós temos que segurar firmemente aquilo que temos. A sã doutrina, a fé verdadeira. Segura isso que você tem. Não largue isso por nada, não barganhe isso, não troque isso por nada. Tá bom, irmãos? Segundo, firmeza na conduta. Ou seja, manter-se assim até a sua volta. Manter fiéis, irmãos. Manter firmes na conduta de santidade, de integridade, de moral, de compromisso com Deus, de fidelidade com Deus, diante de qualquer situação, diante de qualquer pandemia, diante de qualquer horror, temos que nos manter fiéis. Temos que nos manter fiéis, irmãos. Temos que nos manter fiéis. Que nada venha nos corromper. Que nada venha tirar de nós essa firmeza. Que nada venha nos balancear ou nos bambear diante. Nada. Seja fiel. Seja firme. Se fortaleça em Cristo. Seja firme. Não se entregue por nada. Não se venda por nada. Não se deixe se corromper. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Desculpa aí, vou falando alto e emocionando. Vamos lá, ao prêmio de novo. Tá aí. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, o que vai acontecer, né? O vencedor, vamos tratar aí o vencedor. O vencedor, de acordo com o que está escrito, seria aquele que guarda, que vigia, que sustém, que mantém as obras de Cristo até o fim. Ou seja, o dia do seu retorno, né? Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, mas temos que permanecer fiéis. Todas as cartas terminam com uma ou mais promessas. Para a igreja em Tiatira, encontramos uma promessa, que vai do verso 26 a 28. Vamos ver a promessa? Aí. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e a reduzirá em pedaços como fazem os objetos de barro. Autoridade sobre as nações, irmãos. Qual que é o prêmio? A autoridade sobre as nações. Jesus reina também através da sua igreja, como vemos em Mateus 16, 18, Mateus 28, 18, Apocalipse 5, 10, Apocalipse 26, 5, 10 é que ele está no trono. Nós vemos claramente. Assim, o vencedor, o fiel, não mais será desprezado, humilhado e perseguido pelos ímpios na sua vinda. Não será mais. Porque esse terá autoridade. Autoridade constituída por Cristo, por Deus, para reger entre as nações. Isso é a promessa futura, irmãos. Que nós reinaremos com Cristo no futuro, no novo céus e na nova terra, na eternidade nós reinaremos com Ele. Glória a Deus. Uma promessa maravilhosa. Vamos lá. A firmeza dessa promessa está aí. Dar-lhe ainda a estrela da manhã.
dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que isso significa? Antes da queda de Satanás, Satanás era descrito como estrela da alva, ou claridade da manhã. No latim, significa Lúcifer. Estrela da manhã, estrela da alva, no latim, significa Lúcifer. Está lá em Isaías 14, 12. Né? Depois eu vou mandar esse estudo em PDF para os irmãos. Aí os irmãos leem, durante a semana estuda, tá? Então, Lúcifer significa estrela da alva, estrela da manhã. Esse era o nome de Satanás, antes da queda. Agora, ele se tornou o nome de Jesus, ressurreto. Quem agora é a estrela da alva? Quem agora é a estrela da manhã? Quem agora é Lúcifer, em latim? Né? Jesus Cristo, ressurreto. É descrito como estrela da manhã, como está lá em Apocalipse 22, 16. Vamos lá, Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. Então, irmãos, se referir a Satanás como Lúcifer é um erro, tá? Satanás não é mais Lúcifer. Satanás não é mais estrela da alva ou estrela da manhã, tá? Ele não é mais luz, ele é treva. Então, Lúcifer, no latim, que é latim, significa estrela da manhã, luz da aurora. Não é mais Satanás. Satanás agora é trevas, não é Lúcifer. Lúcifer agora, a estrela da manhã, a claridade da aurora, luz do dia, é Jesus Cristo, tá, irmãos? Devemos tomar muito cuidado com essa verdade, tá? Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Glória a Deus, a brilhante estrela da manhã. Declarou sua autoridade lá em Mateus 28, 18. Então, ambas referências se relacionam com a claridade do sol que governa de dia, como está lá em Gênesis 1,16, que Deus criou o sol para governar o dia. O que nos leva a entendimento que a promessa diz respeito ao esplendor da autoridade de Cristo por ocasião do seu retorno. Esplendor da autoridade de Cristo na ocasião do seu retorno. Então, irmãos, que maravilha será viver de fato Jesus Cristo como uma estrela da manhã, como o sol que brilha sobre nós na sua gloriosa vinda. Que maravilhoso, que maravilhoso. Estou sempre olhando aqui para os irmãos que estão perguntando, participando do chat do YouTube, tá bom, irmãos? Vamos lá, seguir para o fim. E qual que é o apelo? Olha o apelo, irmãos. Está no último versículo, né? Está no último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é o apelo? Devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Meus irmãos, o que o Espírito Santo está nos dizendo? O que o Espírito Santo está te dizendo neste momento de quarentena, de isolamento social, de pandemia? Será que você tem conseguido ouvir a voz de Deus por meio do Espírito Santo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta carta não foi apenas para Tiatira, é para a nossa igreja, é para mim e é para você. Deus nos deu ouvidos para ouvir o que Deus está nos falando. Deus nos deu ouvido para ouvir. Nós falamos que quando Jesus escreveu as 7 igrejas, ele quis dizer, se referir a mim e você, porque dentro da simbologia ou da numerologia apocalíptica, se assim eu posso dizer, 7 significa uma totalidade. A totalidade da igreja de Cristo, que é a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja universal do reino de Deus, que não é a do bispo Macedo. A igreja invisível. A igreja de Cristo, dos santos, de todos os dias e não dos últimos dias. De todos os dias, do passado, do presente e do futuro, que é a igreja militante e triunfante. Que somos nós,
que congregamos aqui na 4ª Igreja Presbiteriana de Anápolis, na Rua Pereira de Alencastro, número 50, no Jundiaí, em Anápolis, Goiás, Brasil, planeta Terra. Isso que Jesus disse à igreja de Tiatira se refere a mim e se refere a você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Sejamos fiéis em tudo, na doutrina, no compromisso, na moralidade, na ética, na busca do Senhor. Fiéis, testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Tem alguma pergunta? Enquanto eu oro, você pode deixar uma pergunta ou complementar alguma coisa, tá bom? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por este momento. Te louvo, ó Pai, por este momento. Te louvo, ó Deus, pelo esse estudo bíblico. Nós estamos aprendendo a Tua palavra por meio, ó Deus, daquilo que o Senhor falou a João, apóstolo, ó Deus, João, na ilha de Patmos. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor fala conosco hoje. Muito obrigado por esse domingo, por esta manhã maravilhosa. Muito obrigado pela vida dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então, irmãos, eu agradeço a todos vocês que participaram desta aula, dessa sala de aula bíblica, Escola Bíblica Dominical, e acrescentaram. Peço perdão pelo probleminha que deu aqui, né? E agora eu vou ficar mais atento aos cabos de energia, tá bom? Que Deus abençoe. Vou voltar lá e vou continuar de onde eu parei, daquela questão da irmã, né? Eu estava contando para vocês que eu tenho que pedir desculpa. É muito detalhe, irmãos, aqui sobre ligar isso aqui tudo, fazer, é muito cabo, né? E aí eu estou tentando controlar tudo aqui, mas a gente vai aprendendo, né? A gente erra aqui, aí a gente não erra mais ali e vai aprendendo, né? Então, é com os erros que a gente aprende até aprimorar, tá bom? Vamos seguir então. Deixa eu contar para vocês, antes de eu passar para o slide, que eu estava contando que eu tenho que pedir desculpa sobre uma situação que eu condenei na época, mas que agora eu estou vendo com outros olhos. Fica entre nós, eu não vou citar nome, não vou citar, mas é com alguém que foi bem próximo. Uma mulher que estava vendo escondido do pastor dela, ela é de uma igreja neopentecostal, estava vendo escondido do pastor dela pregações de outros pastores. E ela sabia que o pastor dela condena essa questão. Ele não aceita que seus membros assistem pregação de outros pastores. Visita outra igreja, chama outro pastor para pregar na casa dela, ou assiste vídeos de pastores. Ele não aceita, ele condena mesmo de púlpito e chama a atenção dos membros. E aí ela estava vendo escondido. Um dia eu fui na casa dela, e ali eu, a Cássia, a Ana Luísa, a Carolina, e ela estava assistindo uma pregação, e aí quando eu cheguei ela tirou, olha, meu pastor proíbe a gente assistir outros pregadores. Aí eu falei assim, mas por que ele proíbe? Não, ele disse que ele é o pastor da igreja, que ele tem que dar a linha bíblica para a igreja. Ele é o pastor da igreja, ele que dá a linha, ele que dá a direção para a igreja. A igreja tem que se alimentar, né, daquilo que ele oferece para a igreja, daquilo que Deus está usando ele para oferecer para a igreja dele. Naquele momento eu condenei, eu até comentei aqui na Escola Bíblica Dominical que era errado, né? Eu condenei porque eu não entendia, sim, muito bem o porquê e tal. Mas hoje, diante dessa pandemia, dessa situação, e diante desse estudo da igreja de Tiatira, eu percebo, irmãos, que existe muita coisa sendo jogada na internet. Muito. Muita coisa maliciosa, muita palavra maliciosa, muito, até mesmo sermão, estudo bíblico, que tem um lado político. Muita coisa que tem um lado político, irmãos. Então, assim, e é nesse aspecto, agora eu vejo que eu estava errado. Porque, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta.
Porque tem muita coisa sendo pregada de maneira maliciosa, maldosa. Não é todo mundo que a gente pode ouvir. A gente tem pastores, até bons pastores aí, que se dizem reformados, que estão deixando claro e evidente o seu lado político e outras coisas mais. Devemos tomar cuidado, irmãos. Então, hoje eu enxergo. Hoje eu enxergo de maneira diferente o que eu vi e condenei no passado. Então, peço perdão aí aos irmãos que na época eu condenei aqui de púlpito, né? Tá bom? Vamos seguir? Tá todo mundo vendo aí direitinho? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Dá um oi aí no YouTube aí para mim ver. Tá todo mundo tranquilo? Nós estávamos com 12, caiu, deu problema, estamos com 9. Mas depois, irmãos, eu vou pegar e vou editar e vou colocar direitinho, sem interrupções, sem problema, tá? Vai ser editado e colocado. Mas os irmãos podem participar aí online, tá bom? Vamos seguir. Então tá aí. Eu já falei sobre o terceiro juízo, dei um exemplo aí da situação, né? Vamos lá. Peço perdão para os irmãos que saíram, não sei se porque perderam a paciência. Desculpem, mas acontece, irmãos, acontece. Como eu falei, é muito detalhe, né? É muito detalhe para a gente aqui. Um cabo de energia do computador eu não encaixei direito, e aí travou tudo aqui. Agora eu vou fazer um checklist, viu, Sérgio? Vou fazer um checklist, aí alguém vou ter que olhar, isso, certo, isso, certo, isso, certo. Aí vou ter que fazer isso na hora de instalar tudo, para não errar. Vamos lá, seguir. Digo, todavia, o texto bíblico, irmãos. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Digo, conservai o que tendes, até que eu venha. Ao conselho de Jesus, a igreja de Tiatira. Ao conselho de Jesus, a nós. Conservar a boa doutrina e o seu fiel exercício. O que tendes, até o glorioso dia do retorno. Esse conselho possui duas partes. Vamos lá ver as duas partes desse conselho de Jesus Cristo, a igreja de Tiatira e a nós. Primeira parte, santidade na conduta. Cristo não lançará sobre a igreja outro peso, né? Dever rigoroso, né? Mas o que já tem de segurar, tem que segurar firmemente. Então Jesus não vai lançar outro fardo, Jesus não vai colocar outro peso sobre nós. Apenas nós temos que segurar firmemente aquilo que temos. A sã doutrina, a fé verdadeira. Segura isso que você tem. Não largue isso por nada, não barganhe isso, não troque isso por nada. Tá bom, irmãos? Segundo, firmeza na conduta. Ou seja, manter-se assim até a sua volta. Manter fiéis, irmãos. Manter firmes na conduta de santidade, de integridade, de moral, de compromisso com Deus, de fidelidade com Deus, diante de qualquer situação, diante de qualquer pandemia, diante de qualquer horror, temos que nos manter fiéis. Temos que nos manter fiéis, irmãos. Temos que nos manter fiéis. Que nada venha nos corromper, que nada venha tirar de nós essa firmeza, que nada venha nos balancear ou nos bambear diante, nada. Seja fiel, seja firme, se fortaleça em Cristo, seja firme. Não se entregue por nada, não se venda por nada, não se deixe se corromper. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Desculpa aí, vou falando alto e emocionando. Vamos lá, ao prêmio de novo. Tá aí. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, o que vai acontecer, né? O vencedor, vamos tratar aí o vencedor.
O vencedor, de acordo com o que está escrito, seria aquele que guarda, que vigia, que sustém, que mantém as obras de Cristo até o fim, ou seja, o dia do seu retorno, né? Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, mas temos que permanecer fiéis. Todas as cartas terminam com uma ou mais promessas. Para a igreja em Tiatira, encontramos uma promessa, que vai do verso 26 a 28. Vamos ver a promessa? Aí. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e a reduzirá em pedaços como fazem os objetos de barro. Autoridade sobre as nações, irmãos. Qual que é o prêmio? A autoridade sobre as nações. Jesus reina também através da sua igreja, como vemos em Mateus 16, 18, Mateus 28, 18, Apocalipse 5, 10, Apocalipse 26, 5, 10 é que ele está no trono. Nós vemos claramente. Assim, o vencedor, o fiel, não mais será desprezado, humilhado e perseguido pelos ímpios na sua vinda. Não será mais. Porque esse terá autoridade. Autoridade constituída por Cristo, por Deus, para reger entre as nações. Isso é a promessa futura, irmãos. Que nós reinaremos com Cristo no futuro, no novo céus e na nova terra, na eternidade nós reinaremos com Ele. Glória a Deus. Uma promessa maravilhosa. Vamos lá. A firmeza dessa promessa está aí. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que isso significa? Antes da queda de Satanás, Satanás era descrito como estrela da alva, ou claridade da manhã. No latim, significa Lúcifer. Estrela da manhã, estrela da alva, no latim, significa Lúcifer. Está lá em Isaías 14, 12. Né? Depois eu vou mandar esse estudo em PDF para os irmãos. Aí os irmãos leem, durante a semana estuda, tá? Então, Lúcifer significa estrela da alva, estrela da manhã. Esse era o nome de Satanás, antes da queda. Agora, ele se tornou o nome de Jesus, ressurreto. Quem agora é a estrela da alva? Quem agora é a estrela da manhã? Quem agora é Lúcifer, em latim? Né? Jesus Cristo, ressurreto. É descrito como estrela da manhã, como está lá em Apocalipse 22, 16. Vamos lá, Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. Então, irmãos, se referir a Satanás como Lúcifer é um erro, tá? Satanás não é mais Lúcifer. Satanás não é mais estrela da alva ou estrela da manhã, tá? Ele não é mais luz, ele é treva. Então, Lúcifer, no latim, que é latim, significa estrela da manhã, luz da aurora. Não é mais Satanás. Satanás agora é trevas, não é Lúcifer. Lúcifer agora, a estrela da manhã, a claridade da aurora, luz do dia, é Jesus Cristo, tá, irmãos? Devemos tomar muito cuidado com essa verdade, tá? Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Glória a Deus, a brilhante estrela da manhã. Declarou sua autoridade lá em Mateus 28, 18. Então, ambas referências se relacionam com a claridade do sol que governa de dia, como está lá em Gênesis 1,16, que Deus criou o sol para governar o dia. O que nos leva a entendimento que a promessa diz respeito ao esplendor da autoridade de Cristo por ocasião do seu retorno. Esplendor da autoridade de Cristo na ocasião do seu retorno. Então, irmãos, que maravilha será viver de fato Jesus Cristo como uma estrela da manhã, como o sol que brilha sobre nós na sua gloriosa vinda. Que maravilhoso, que maravilhoso. Estou sempre olhando aqui para os irmãos que estão perguntando, participando do chat do YouTube, tá bom, irmãos? Vamos lá, seguir para o fim. E qual que é o apelo? Olha o apelo, irmãos. Está no último.
Último versículo, né? Tá no último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é o apelo? Devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Meus irmãos, o que o Espírito Santo está nos dizendo? O que o Espírito Santo está te dizendo neste momento de quarentena, de isolamento social, de pandemia? Será que você tem conseguido ouvir a voz de Deus por meio do Espírito Santo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta carta não foi apenas para Tiatira, é para a nossa igreja, é para mim e é para você. Deus nos deu ouvidos para ouvir o que Deus está nos falando. Deus nos deu ouvido para ouvir. Nós falamos que quando Jesus escreveu as 7 igrejas, ele quis dizer, se referir a mim e você, porque dentro da simbologia ou da numerologia apocalíptica, se assim eu posso dizer, 7 significa uma totalidade. A totalidade da igreja de Cristo, que é a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja universal do reino de Deus, que não é a do Bispo Macedo. A igreja invisível. A igreja de Cristo, dos santos, de todos os dias e não dos últimos dias. De todos os dias, do passado, do presente e do futuro, que é a igreja militante e triunfante. Que somos nós, que congregamos aqui na 4ª Igreja Presbiteriana de Anápolis, na Rua Pereira de Alencastro, número 50, no Jundiaí, em Anápolis, Goiás, Brasil, planeta Terra. Isso que Jesus disse à igreja de Tiatira se refere a mim e se refere a você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Sejamos fiéis. Fiéis em tudo, na doutrina, no compromisso, na moralidade, na ética, na busca do Senhor. Fiéis, testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Tem alguma pergunta? Enquanto eu oro, você pode deixar uma pergunta ou complementar alguma coisa, tá bom? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por este momento. Te louvo, ó Pai, por este momento. Te louvo, ó Deus, pelo esse estudo bíblico. Nós estamos aprendendo a Tua palavra por meio, ó Deus, daquilo que o Senhor falou a João, apóstolo, ó Deus, João, na ilha de Patmos. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor fala conosco hoje. Muito obrigado por esse domingo, por esta manhã maravilhosa. Muito obrigado pela vida dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então, irmãos, eu agradeço a todos vocês que participaram desta aula, dessa sala de aula bíblica, Escola Bíblica Dominical, e acrescentaram. Peço perdão pelo probleminha que deu aqui, né? E agora eu vou ficar mais atento aos cabos de energia, tá bom? Que Deus abençoe.